Eu já estou na clínica vencer. Não é o vencer, eu vou vencer um jogo. Estou com a Marjorie Valias. Agora nós vamos saber tudo que a Marjorie faz. Gente, mas a clínica dela é muito gostoso. Você se sente literalmente em casa. Muito gostoso. E nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Se eu fosse você, mamãe, papai, vovô, vovó, tia, nós vamos falar sobre famílias disfuncionais ou família disfuncional. O que quer dizer tudo isso? Fica aí, você já vai saber. Tudo bem? Tudo bem, querida. Como eu queria conversar com você. Ah, que bom. Eu também tenho muita vontade de estar passando algumas coisas, né? Porque são muitos anos trabalhando com criança. Verdade. Você é psicopedagoga? Isso, eu sou psicopedagoga, sou psicomotricista, sou especialista em psicologia clínica infantil. Sentiu, né? É bem isso mesmo. Gente, para conseguir uma vaguinha na agenda dela, não é fácil. Nós estamos aqui no sábado de manhã. Trabalho muito. Essa trabalho. Vamos falar um pouquinho, então, sobre este assunto. Família disfuncional. Isso. Bom, as famílias disfuncionais são famílias que a forma dela, a dinâmica familiar, ela está causando prejuízo para alguns membros da família. Então, essa família não está funcionando direito de forma a não prejudicar nenhum elemento dessa família. Eu digo assim, família, a gente pensa em família como núcleo de amor, na verdade. Só que as famílias hoje, elas estão num momento, nós estamos historicamente atravessando um momento em que nós não temos parâmetro de como é que essa família, como é que esses elementos da família, como é que essas crianças, qual vai ser o resultado de tudo isso. Os psicólogos, os educadores, nós começamos a nos preocupar porque começou a aumentar o número de suicídio, o que eu tenho, né? Crianças com problema de aprendizagem, crianças apresentando vários tipos de patologia, autoflagelo, muitas patologias advindas dessas famílias que hoje não estão não estão presentes, mas não estão funcionando de uma forma satisfatória para que a criança cresça de forma adequada, para que ela cresça com o mínimo possível de contenção afetiva, né? Essa amorosidade entre os membros da família. A gente percebe assim, é muito fácil a gente colocar assim, às vezes alguns pais, eles têm um comportamento, a gente tem uma queixa muito assim, lá fora ele é ótimo, né, o pai ou a mãe, mas dentro de casa eles não conversam, conversam lá fora e dentro de casa. Então a gente coloca também diz que nós temos hoje uma família que funciona como uma república. Cada um faz o que quer, como quer, na hora que quer. E há uma compensação. Eu dou para compensar o tempo que eu não tenho mais. Então, todo mundo trabalha muito. Então, eu trabalho. Mas vem a culpa, porque nós fomos de uma geração passada que nós tínhamos a mãe mais presente, nós tínhamos um outro modelo familiar. Né? Nós colocávamos a cadeira lá fora, todo mundo sentava ali e conversava. Nós tínhamos uma única televisão em casa, em que todo mundo sentava em volta da mesma televisão. Né? Colocávamos lá o bombril na ponta da antena, não é verdade? Meu tempo. Colocávamos até o papel, aquele papel colorido na frente da TV para dizer que a TV era colorida. Mas independente disso, assim, nós todos nos sentávamos em volta da mesma televisão, né? Quando no avanço aí da modernidade. Então nós temos um modelo em que as pessoas estavam mais próximas. Hoje, cada filho tem uma TV, né? Cada um tem o seu celular. Então, nós criamos hoje universos muito separados. Então,
nós estamos dentro do mesmo núcleo, só que cada um vivendo num mundo à parte. Então nós acabamos criando personalidades muito individualistas. Personalidades em que é o meu desejo, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Eu cito um exemplo que diz assim, se nós entrarmos num hospital do século passado, nós vamos ver uma aparelhagem bem rudimentar. Se nós entrarmos hoje num centro cirúrgico, a aparelhagem é de última geração, não é verdade? Se nós entrarmos numa sala de aula do século passado, nós vamos ver um professor, um quadro negro, giz e alunos, embora mais disciplinados, mas os mesmos elementos da mesma forma, né? E uma sala de aula ali. Entramos hoje na sala de aula, nós temos o mesmo modelo, o professor, o giz, não mudou muito, né? Dentro da família, nós percebemos uma mudança assim, gigantesca. Né? Se nós dentro da escola continuamos, então se o aluno ele vai lá no celular, é rápido, tudo ele quer na hora que ele quer, e se ele não quer, ele deleta. Né? O professor ele não pode deletar, na verdade. E essa constituição familiar cria-se pessoas muito egocêntricas. Então a gente percebe que os filhos eles estão com características extremamente egocêntricas. É tudo para mim, como eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Se não, eu faço assim, assim, assim. Então, o que é que eu vejo a queixa aqui dentro do consultório? São crianças dizendo: meu pai não liga para mim, meu pai não gosta de mim. Aí eu converso com os pais, meu pai não brinca comigo. Então eu converso com os pais, eles dizem: mas eu dou tudo para esse menino, o que ele quer mais? Bens materiais. Bens materiais. Então assim, eu dou tudo, o que é que está faltando para ele? No meu tempo eu não tinha isso, eu não tinha aquilo. E agora? Nós não temos uma comparação, nós não temos parâmetros do que é que vai acontecer com essas crianças. Porque essas crianças, elas estão perdidas. Elas não sabem porque o que é que se perdeu em tudo isso? As questões hierárquicas. Nós tínhamos o pai, a mãe, como um modelo. E nós perdemos esse modelo, nós perdemos porque os pais resolveram ser amigos dos filhos. Se você acreditar, meus filhos, eu sou amigo dos meus filhos, eles contam tudo para mim. Não, não conta. Ele conta para o melhor amigo, para o pai, para a mãe, ele não vai contar. E quando ele diz, eu vou ser o melhor amigo do meu filho, ele vai lá, eu falo, vai fazer alguma coisa junto com seu filho. Eles ficam disputando game para ver quem ganha. Pera, que relação hierárquica é esta? Veja, quando eu coloco, vamos brincar de lutinha de braço, o pai com o filho. E eu falo, você ganhou. Eu deixo meu filho ganhar. O que é que eu estou mostrando para ele? Você já é forte. Você não precisa crescer. Nós estamos... É de igual para igual. Você percebe? E não funciona desta forma. Eu tenho que ter um modelo. E meu pai e minha mãe têm que ser este modelo. Abraçar conceitos. Então, assim, a família, ela tem que passar os conceitos do que é certo, do que é errado, Então, assim, nós hoje aprendemos, eu estava contando para você, antes da entrevista, que uma criança de 4 anos disse para mim, olha, eu falo com o G e o G me responde. E eu disse, mas que G é esse que você fala e ele te responde? Quer dizer, eu não preciso falar mais com ninguém, porque o G me responde. Ela tem 4 anos. Ela descobriu que ela apertando, eu fui investigar que G era esse. O G era o Google, que dava as respostas que ela precisava. Então, eu vou para uma máquina buscar a resposta para aquilo que eu quero. Não precisa perguntar para o pai e a mãe. Não preciso porque perguntar. Às vezes não estão presentes também. Não estão presentes. Então, é uma forma compensatória. Então, eu trabalho e aí eu compenso meus filhos com coisas materiais. E isto não funciona desta forma. Né? Eu preciso estar presente. Eu preciso... Porque os núcleos familiares, eles realmente têm atrito. Eu falo sempre que não existe a família margarina.
Família margarina é aquela família pai, mãe, filhinhos, todo mundo no café da manhã, a família perfeita. Modelo. Não existe família modelo. Existem conflitos, arestas, que têm que ser aparadas. Então a gente diz educar, repetir e esperar. Os pais não querem esperar. Mas eu já te disse, quantas vezes, Tamires, você pediu para os seus filhos quando era pequeno escovar o dente? Muitas vezes a gente pede. Muitas vezes. E a gente pede até ficar grande, menino está lá, adolescente, e você está pedindo, você escovou o dente? Você escovou o dente? Isso. Já vou. Então, assim, você educar é repetição, é amorosidade. Literalmente. E você tem que repetir. E eu, às vezes, digo para as crianças que, às vezes, têm algum problema, que a gente precisa dos 3 R's. Regra, rotina e repetição, né? As regras têm que ser claras dentro de uma casa. Isso pode, isso não pode. Então, o que acontece? Ah, mas deixa, tadinho, ele quer tanto, né? Mas o pai já não disse que não pode? Porque se nós dissermos, mas as famílias antigamente, elas eram patriarcais. Pelo que eu saiba, você está bem, você foi criada com bons conceitos, a minha era patriarcal, sim, não é verdade? Logicamente que nós temos hoje uma atuação da mulher diferente. A mulher era mais omissa, ela só ficava num determinado lugar dentro da família. Hoje elas estão mais independentes. Mas historicamente a mulher saiu de dentro de casa e ela foi para o mercado de trabalho. E nisso a família teve que se moldar de uma outra forma. E nós temos a entrada do celular nisso tudo. Então, eu cubro a falta ficando com o meu celular. Quer dizer assim, eles teclam desde pequenininho, né? Eu me lembro quando era pequena que nós íamos viajar, nós éramos assim, 3 meninas, e nós brigávamos naturalmente pela janelinha, não é verdade? Todo mundo brigava pela janelinha do carro. E nós íamos, e eu ia com a cabeça assim, meio que olhando a paisagem. E nós brincávamos de cor de carro que vinha, qual a cor de carro que vai aparecer agora. Nós brincávamos com tudo. E eu ouvi um casal dizendo assim para mim, mas eu preciso, antes de viajar, ir no Paraguai para comprar a televisãozinha que fica no banco, assim, na parte de trás, porque a criança vai hipnotizada, né? Vendo aquelas coisas do YouTube, poder ficar quieta. Então, o que os pais querem hoje? Que as crianças fiquem quietas, porque ele chegou cansado. O pai quer assistir o jornal, a mãe quer ver os WhatsApps, querem ver as mensagens, cada um vai para o seu canto. Quando eu peço para as crianças desenharem a família em movimento, a família sinestésica, então assim, o que eles desenham? Eu peço para dividir a folha em 4. E diga, desenhe como é que fica essa família, desenhe como é que as pessoas ficam na tua família quando chega em casa, né? Ele vai desenhar, e normalmente os desenhos, Tamires, é assim, o pai vendo TV, a mãe no celular, o outro no outro celular, às vezes o pequenininho está lá brincando sozinho, cada um no seu mundo. É muito triste. Eu também acho muito triste. Gente, eu não tenho outra palavra a não ser preste atenção, se una mais aos filhos, ter o café da manhã todos juntos, o almoço todos juntos, o jantar todos juntos, né? Fazer uma oração juntos. Isso eu acho muito importante. Quando sair, procure ter passeios que dá para levar os filhos, mas sem celular, esquece o celular. Né? Eu cito o exemplo, eu sempre dou um exemplo para os pais em relação à pipa. Eu vou lá construir uma pipa. Vamos colocar essa pipa como se fosse uma criança. Qual a representação da pipa? Então, ela foi feita para voar. Ninguém faz uma pipa para ficar no chão. A criança foi feita para ir para o mundo. Essa é a realidade. Então, mas o que a pipa precisa para se manter no ar? Impulsionar. Ela tem que ter o impulso, ela tem que ter uma linha firme e uma mão que a segure. Bom, mas se a pipa foi feita para voar, vamos cortar o fio, porque daí ela vai voar livre, leve e solta. Não é verdade? Se eu cortar o fio da linha, ela vai
ficar voando por um tempo e daqui a pouco ela fica enroscada em algum fio ou ela cai no chão e se despedaça toda. Eu acho que este fio que segura a pipa são os conceitos que nós passamos para os filhos. E a mão firme que segura a pipa ainda são os pais. É ela que direciona, para cá pode, para cá não pode, justamente para não se enroscar. Então, as relações não são fáceis. É muito fácil, mas é fácil, né? Os amigos, é muito fácil se relacionar lá fora, o homem acha mais fácil com os amigos, a mulher com as amigas, é muito mais fácil no trabalho. Por que que em casa é tão conflitivo? Porque você, em casa, é que as relações se estreitam. É onde um esbarra no outro. Quantas vezes você convive com uma pessoa há bastante tempo? Aí você marca uma viagem em grupo e vai com essa pessoa. Você volta assim, apavorada. Diz, meu Deus, não é a pessoa que eu imaginava. Por quê? Porque você foi conviver diariamente com ela, certo? Então, assim, a convivência diária não é fácil. Não é fácil a relação pais e filhos. Está cada vez mais difícil. Eles estão falando línguas diferentes. Então, a queixa é, meu pai não me entende, a minha mãe não me entende. Mas por quê? Porque estão falando línguas diferentes, né? Os pais estão falando uma linguagem, os filhos estão falando outras. Só que o que permeia isso tudo é a falta de hierarquia. Né? Eu não tenho, porque quando eu penso numa figura forte, eu penso numa figura de proteção. Ninguém pensa em alguém que protege numa figura fraca. Então, quando eu cedo alguma coisa que não é certo, que não é correto, só para eu ter sossego, no primeiro momento a criança vai ficar muito feliz. Consegui vencer meu pai e minha mãe. Ele deixou. No primeiro momento. Num segundo momento, todas as vezes que eu venço, eu estou dizendo, eu sou forte, eles são fracos. E na hora que a coisa ficar difícil, a quem eu vou recorrer? Se eles são fracos. Nós queremos figuras de proteção fortes. Nós queremos figuras de proteção porque você tem uma imagem de pai que protege, que protegia. Era aquele que era bravo, podia ser sim é sim, não é não, mas essa figura de proteção, ela me acalmava, né? Ela me dava uma sustentação. Hoje, quando os pais cedem demais, eles acabam ficando fracos ao olhar dos filhos. E ninguém precisa de ninguém fraco, nós precisamos. O adolescente, a criança, ela precisa de alguém forte, enquanto presença, que vai poder contê-la na hora da angústia, né? Que ela vai poder falar. Então, assim, o diálogo ainda é o melhor caminho para que haja essa abertura entre pais e filhos, né? Gente, como é bom ouvir essa mulher. Meu Deus, quanta coisa que ela tem para passar para todos nós, né? Para os pais, para os avós, né? Você dá mais um tempo para a gente daqui uns dias? Claro. Então nós vamos voltar a falar com a Marjorie, porque ela tem muito que passar para todas as famílias, porque praticamente todas as famílias estão passando por esses transtornos. Às vezes você nem percebe que você está desse jeito, né? O endereço da Marjorie está aí no rodapé do vídeo, o contato dela, tá bom? Mas quando a gente tiver que fazer matéria com ela, ela tem um tempinho no sábado pra gente. A gente volta no sábado, nem que for sábado à noite. Que Jesus abençoe grandemente. Eu gostei muito, muito, muito de conversar contigo. Muito obrigada pela chance de estar passando um pouquinho de conhecimento aí para os pais e ajudá-los um pouquinho, tá bom? É gostoso ouvir ela, né? A paciência, assim, meu Deus do céu, como é gostoso. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já.